Bom dia, Sr. Ministro da Ciência e Educação. Mais alguma coisa? Já é bastante. Sr. Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, Sr. Presidente da Fundação da Ciência e Tecnologia, Sr. Presidente do Conselho do Ciência Viva, Sr. Diretor de Ciência Viva, caras amigas e amigos, parabéns ao Ciência Viva pelos 12 anos. Tal como muitas das pessoas aqui presentes, vimos a criança nascer. E a criança, como qualquer criança, aliás, ao nascer já prometia. Qualquer criança é o futuro em promessa. Mas hoje, passados 12 anos, vemos o futuro adiantado 12 anos. Nestes 12 anos, o futuro foi adiantado. Foi 12 anos para os quais muitos dos presentes contribuíram. E o momento é, portanto, de festa para o pavilhão, para a Ciência Viva, para todos. Uma ideia que a Rosalia propôs e que eu imediatamente abracei, de assinalar estes 12 anos, é de constituir uma Biblioteca Ciência Viva, aqui no Pavilhão do Conhecimento, digamos, o coração da rede Ciência Viva. E foi com todo o gosto que eu fiz a escolha inteiramente livre dos 12 livros. É um número simbólico, 12 livros. Portanto, a criança já tem 12 anos, já sabe ler, já fez os 6 anos dos primeiros 2 ciclos do ensino básico. Safou-se de ter exames do 6º ano. Foi por pouco, mas agora ela que se prepara para o ensino, para o 3º ciclo do ensino básico. Enfim, escolhi 12 livros digamos, para jovens e adultos e 12 livros para os pequeninos que aqui estão. E são livros mais pequeninos para os pequeninos. A ordem dos livros não é arbitrária, é a ordem alfabética. Portanto, não é arbitrária. As pessoas que escolheram nomes começados por A têm prioridade e, portanto, fica já a sugestão, quem quiser daqui por uns anos ter aqui os livros presentes, é começar com a letra A, etc. Se eu começasse a fazer um passeio aleatório, diziam que eu estava a plagiar títulos de livros de bons autores e eu não quero fazer isso. Portanto, o primeiro é mesmo começado por A. A Física no Dia-a-Dia, de Rómulo de Carvalho, com prefácio de José Mariano Gago. Não é por acaso que este é o primeiro livro. Quer dizer, não é mesmo por acaso, é por começar por A. É por aí que se começa, não é? O ABC. A Física no Dia-a-Dia é um livro emblemático de uma figura emblemática da nossa cultura científica. Não foi por acaso que ele foi escolhido para patrono do Dia da Cultura Científica, 24 de novembro, que todos os anos se celebra aqui e por todo o país. É um livro delicioso ao qual eu gosto sempre de revisitar, em que me sinto sempre bem tratado quando lá vou. Sou sempre bem recebido quando entro neste livro. Sou sempre tratado por o meu amigo. O meu amigo. E é uma coisa que eu gosto, de ser tratado por o meu amigo. E os meus amigos percebem isso, não é? E portanto, é um livro que não perdeu a atualidade. É um livro que continua fresco. Aliás, deu origem a uma exposição que esteve aqui e que está itinerante. O prefácio de José Mariano Gago também diz ao que vem o livro, de uma maneira muito clara, em março de 1992. É como se fosse hoje. Eu estive a reler e mantém-se atual. O ex-ministro José Mariano Gago merece também aqui uma palavra, e não é por ter escrito o prefácio. Merece ter escrito uma palavra por ter ajudado ao parto e de que maneira do Ciência Viva. Eu tenho a certeza que o novo Ministro da Ciência Ciência, Educação e outras coisas, vai ajudar a educar a criança, porque ela foi tirada à partida com grande enlevo, de um modo excelente. E, portanto, tenho a certeza que ela vai continuar. As crianças aos 12 anos ainda precisam de mimos. E, portanto, tenho a certeza que a criança vai crescer até se tornar independente. Aos 18 anos, então, ela vai andar por aí à solta. O segundo livro é, por acaso, também, começa por A matemática, depois da física. Os matemáticos, não sei se gostam da ordem, intitula-se A Matemática das Coisas,
E o que é notável aqui não é tanto o nome do autor, é o facto dos direitos de tradução estarem vendidos para a língua inglesa, para Springer Verlag, Itália e Brasil. Pá. Isso é uma coisa, de facto, Inglaterra, Estados Unidos, toda a língua inglesa, Itália e Brasil. Portanto, é um livro português que teve êxito internacional. Portanto, o Nuno Crato, se mais livros não tivesse no currículo, tem este que já tem aqui uma cinta. Já tem aqui uma cinta. Eu desejo tanto êxito nas suas novas funções como enfim, como êxito teve este livro e está a ter este livro. Se daqui a uns anos puder levar assim uma cinta a dizer que tem direitos e vai não sei quantas edições, eu acho que tem o destino merecido. A matemática das coisas de Nuno Crato. Quero ser mais rápido, porque eu estou a meio de avaliações da FCT, o Sr. Presidente da FCT não sabe, ou se calhar sabe que eu estou a fazer falta noutro sítio, de modo que eu, a partir de agora, vou procurar ser mais rápido. De Galopim de Carvalho, como bola colorida, a terra património da humanidade. O título, como bola colorida, também não é inocente, invoca-nos António Gedeão, que é Rómulo de Carvalho. Temos o gosto de ter connosco Galopim de Carvalho, que tem sido, digamos, o divulgador por todo o lado. Ao cimo de tudo quanto é terra, por vezes debaixo dessa terra, por cima dessa terra, portanto, um calcorredor de 7 caminhos, e que neste livro nos dás conta, na sua excelente prosa, dessas deambulações pelo nosso planeta. Âncora Editora, a Terra Património da Humanidade. Da coleção Ciência Aberta da Gradiva, estava a ver que não havia nenhum livro da Ciência Aberta, mas acabo de... Há mais. Mas este, Como Respiram os Astronautas, de Manuel Paiva, que também temos, que também tenho o gosto de ter aqui à minha frente. Ele desceu lá do espaço. Se o Dr. Galopim de Carvalho anda na Terra, o Manuel Paiva anda no... Vou usar o doutor, anda no espaço. Mas hoje desceu à Terra, deve ter vindo no último vai-vem. O último vai-vem teve um vem, agora já não vai. É um livro que junta, por um lado, a física biomédica, portanto, física biomédica é um assunto de grande atualidade, com o aeroespacial. E o aeroespacial é algo que chama, é muito apelativo, é algo que chama, quando vem qualquer coisa do espaço nos jornais, nós sentimos atraídos. E, portanto, é um livro que tem a virtude também de ser pequeno, que se lê num fôlego e que eu recomendo. Eu vi também nascer este livro e eu acho que é um livro que merece ainda mais leitoras e leitores. Um livro, continuando na coleção Ciência Aberta, digamos, quem tem aqui mais livros de ciência, e também não é por acaso, deve-se à ação clarividente do editor Guilherme Valente, que eu saúdo muito em particular. Sem ele a ciência também não teria sido em Portugal o que é hoje. Bento Sus Caraça é uma espécie de pré-Guilherme Valente, porque nos anos 40, quando o país ainda estava numa situação muito pior do que está hoje, portanto, uns tempos que eram uns tempos muito, muito difíceis, quando a Europa estava em guerra, ele fez aqui uma coleção Cosmos, no qual esse livro se integrou, a primeira edição deste livro se integrou. Foi uma coleção, lá está Cosmos, o apelo do espaço, foi uma coleção extraordinária, que teve centenas e centenas de títulos, com centenas de milhares de exemplares. Vendia-se cada um equivalente hoje a 2 euros, e apesar do país estar em crise, estava na altura, aqueles livros voaram. Este voou até aos dias de hoje, assim como outros, por exemplo, de Rómulo de Carvalho, que também se inaugurou nessa coleção. Bento Sus Caraça, Conceitos Fundamentais de Matemática, que é um livro que, enfim, que já tem alguma matemática, mas que é um livro que se mantém atual, porque os conceitos fundamentais de matemática não se alteram com os tempos. Um livro muito recente, que já vai na 4ª edição, apesar de ser muito recente, de um médico que todos nós admiramos, eu em particular, enfim, não tanto pela sua qualidade clínica, que ainda não, infelizmente ainda não pude apreciar, mas ele já me disse que vamos ter tempo de conversar, se por acaso eu precisar de alguma coisa. Do Dr. João Lobo Antunes, uma biografia de Egas Muniz, já em 4ª edição, que é, de facto, um livro extraordinário. Faltava-nos em Portugal biografias dos nossos cientistas, e este é talvez o maior cientista do século XX português. Enfim, se avaliarmos pelo menos pela distinção, é o único prémio Nobel da área das ciências, por enquanto, não é? É melhor acrescentar isso, até à data.
porque a avaliar pelos resultados das provas olímpicas de matemática, a coisa está em crescendo. João Lobato de Egas Muniz, um livro que eu gostei muito de ler, isto de facto descreve com uma qualidade dificilmente igualável, e conta histórias incríveis de Egas Muniz, por exemplo, o facto de ele ter sido alvejado por um doente, portanto mete crime, o facto, enfim, de ele ser interessado pelo Freud e essas coisas, mete sexo. Aliás, é como este pavilhão, se repararem, o pavilhão está cheio, não é? Rosalia disse que estava cheio, mas há boas razões para isso. Tinha um cartaz lá fora a dizer que havia crime e havia sexo cá dentro. De qualquer modo, o pavilhão, aos 12 anos, é muito conhecido. Eu vim de táxi, eu perguntei ao taxista, o pavilhão de conhecimento, ele foi logo direto. Sim, senhor, conheço, foi logo direto para cá. Aqui há uns anos, não, era para o Oceanário. E a última vez que cá vi, tenho a lamentar que, é perto da Sport TV, pá. Eu fiquei desentusiasmado. Mas hoje trouxe-me direitinho ao pavilhão. De Einstein não. De Jorge Dias de Deus e Teresa Penha, cumprimento a Jorge Dias de Deus, um dos grandes também pioneiros da divulgação científica em Portugal, desafiou, ou foi ao contrário, Teresa Penha, que ficou na avaliação, que está a atribuir notas da FCT, e diz que foi num restaurante. Ele emendar-me se não for verdade, estava num restaurante. Vamos fazer um livro, Einstein, vamos fazer um livro sobre Einstein. Boa ideia, um livro sobre Einstein. Mas vamos dizer o quê? Já se sabe tudo, não. Há coisas que não sabemos. Escreveram as perguntas na toalha, felizmente era uma toalha de papel, escreveram as perguntas que eles não sabiam e depois de terem as respostas, deixaram aqui as respostas para dizer. Não sei se esta é a melhor forma de fazer crítica literária, mas deve ser das melhores formas de fazer livros. Bem, eu estive muito indeciso se ia falar de um livro meu e decidi não falar. Chama-se Física Divertida. Há um livro que é um livro de peso, por todos os motivos. E não é pela força gravitacional com que este livro é atraído para a Terra. De facto, é um livro de Jorge Calado, da editora do Instituto Superior Técnico. Estamos no Ano Internacional da Química e este é o grande livro da Química, uma história da Química através de tudo. Isto é uma história cultural da Química. É um livro que merece ser traduzido, não sei se a ideia já está, e percorrer, digamos, os caminhos internacionais que outros autores já têm percorrido. Este é um livro que, enfim, pode estar e muito bem nas melhores livrarias e nas melhores bibliotecas internacionais. Haja Luz, Fiat Lux. De João Magajo, outro livro de um cientista português lá fora, que vai estar brevemente outra vez em Portugal em setembro, onde vai lançar o seu novo livro sobre Héctor Majorana, ainda na coleção Ciência Aberta, a biografia de uma especulação científica. Enfim, alguém que tenta desafiar Einstein, tentando dizer o que não é fácil dizer, ou antes, é fácil dizer, mas não é fácil de demonstrar que Einstein estava errado, que a velocidade da luz não é constante. Há aquela bela imagem da ciência como pirâmide humana. Newton disse que se conseguia ver mais longe foi o que estava aos ombros gigante. O Newton em cima, às cavalitas do Galileu, e o Einstein às cavalitas do Newton, para ver mais longe. O que o João Magajo está a fazer, enfim, ainda não conseguiu, mas é arriscado, é subir nessa pirâmide humana para as cavalitas do Einstein. Não é fácil, convenhamos. Outro grande cientista português lá fora, António Damasio, Prémio Pessoa, podia ser qualquer dia Prémio Nobel, mas está aqui por enquanto apenas Prémio Pessoa. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano, um livro com edições sucessivas que começou por ser feito lá fora e depois trazido para português, o que dá uma ideia também da qualidade dos nossos cientistas lá fora, da diáspora lusitana, que também se faz na ciência. Então, Damasio é talvez o mais conhecido dos cientistas portugueses lá fora e é algo que nós gostamos sempre de receber quando vem cá e com quem estamos em contacto permanente, como gostaríamos de estar ainda mais com os cientistas portugueses lá fora. Finalmente, e é por causa da letra O, o livro de Jorge Buesco, que aqui está também, não podia deixar de estar este livro. Jorge Buesco é um dos autores, digamos, de maior sucesso da coleção Ciência Aberta da Gradiva, o Mistério do Bilhete de Identidade e outras histórias. Isto atualizado daria o Mistério do Bilhete do Cartão de Cidadão e outras histórias, mas enfim, a matemática de que trata este livro de uma forma inigualável, quer dizer, só igualável para outros livros de matemática da mesma editora, é um livro que convida à matemática, é um livro que convida ao prazer da matemática. Eu que já gostava de matemática, depois de ler este livro, fiquei ainda a gostar ainda mais. Portanto, é um livro para todos, não é apenas para quem está fora, é um livro para quem está dentro, como são todos os grandes livros da divulgação científica. Agora, para os clientes, estiveram aqui
este tempo todo. Estes são os livros especiais para vocês, pequeninos. O primeiro livro, As Velas que Abriram o Mundo, Jorge Casimiro, que aqui está. Um livro que passou despercebido, mas tem a ver com um assunto que no fundo é um dos mais interessantes, acho eu, da história da ciência e tecnologia portuguesa. Quer dizer, nós demos essa peça tecnológica ao mundo que é a caravela. Foi o aperfeiçoamento tecnológico da caravela, e foi a caravela que permitiu que fossem dados novos mundos ao mundo. As Velas que Abriram o Mundo, de Jorge Casimiro, na coleção Eureka, a falar de ciência, na qual ele tem outros livros, livro lindíssimo, que podem ver, mas que depois não prosseguiu. Acho que há um livro sobre a Estrela de Belém, mas depois não prosseguiu. É notável que já tínhamos 12 livros, mesmo para as crianças, de autores portugueses. Este é um dos livros, digamos, mais antigos que apareceu de autor português e que merece continuação. Depois temos ainda, em homenagem a Rómulo de Carvalho, que ele escreveu para todas as idades, Caderno de Iniciação Científica, Rómulo de Carvalho, em que ele escreveu a pensar nas crianças do 12 anos. E, portanto, é um livro bom para os 12 anos e mostra que a ciência, quando é bem contada, é intemporal. Que as histórias que ele conta aqui de ciência são histórias que se mantêm atuais e que podem ser lidas pelas crianças de hoje. Este também estive para não falar dele e por isso vou falar, porque uma vez que já não falei de um, vou falar deste. Esta coleção Ciência a Brincar já vai no 10º volume, o que significa que foi apoiada pelo projeto Ciência Viva desde o início, que resulta de um projeto Ciência Viva, de um dos primeiros, e já vai em 10 volumes, portanto tem quase tantos anos como tem o Ciência Viva. Esta coleção é um êxito, 10 volumes de temas diferentes. O primeiro volume está aqui, Ciência a Brincar, da Bizâncio e da Sociedade Portuguesa de Física. São livros que mostram como é que se pode fazer experiências com material simples, muito simples, e foram experimentados nas escolas. Quer dizer, não há aqui nada que não tenha sido feito, e algumas crianças não sabiam ler, de modo que têm aqui o relatório feito sob uma forma de desenhos. E são livros, digamos, com material, por exemplo, a parte de engenharia, aqui era na altura em que se falava em construir pontes, e portanto tem aqui uma ponte para construir. E aqui nem é preciso saber muito de engenharia para fazer esta ponte e para experimentar se a ponte cai ou não. Portanto, são livros que tiveram êxito, tiveram várias edições, vendem-se muito. Não é verdade que os livros em Portugal de ciência não vendam. Não é verdade que as pessoas não se interessam por ciência. Houve um programa de ciência que ajudei a fazer, e não fui só eu, Mega Ciência, que teve um êxito extraordinário. Foi um programa de grande audiência. Continuando, Descobrir a Ribeiras, Mike Weber e Assunção Santos e Ana Ferreira, das edições Afrontamento, representa aqui livro também com experiências, com material simples, que tem a ver com os bichinhos, tem a ver com a ecologia, tem a ver com os passeios pelo campo, com as atividades. E lembro que o Ciência Viva tem fomentado essas atividades através do Ciência Viva no verão. Eles têm uma série, não é só Descobrir as Ribeiras, há mais coisas para descobrir quando se sai de casa. Aqui sai de casa para ver matemática por todo lado, O Bosque das Figuras Planas, da editora Âmbar, texto de Andrea Hall, que é uma matemática, e há umas aventuras matemáticas de um personagem chamado Pinóquio, em que vê matemática por vários sítios por onde ele anda, com figuras geométricas, com brincadeiras, jogos, etc. O Bosque das Figuras Planas. Outro livro, digamos, tem a ver com história natural, este da coleção Gradiva Júnior, uma coleção teve e tem muito êxito, mas a maior parte são autores estrangeiros, mas tem este autor português. O Coelho de Porto Santo e outras histórias de Portugal, também de cientistas, Ana Isabel Queiroz, que mistura realidade e ficção, que é uma das maneiras de fazer divulgação científica, contar histórias com as quais se pode aprender alguma coisa. Também nessa mesma linha, Os Amigos da Menina do Mar, texto de Raquel Gaspar. Eu não estou a falar dos ilustradores, mas eles são tão importantes como os autores, de Anjos da Encarnação. Este é da Associação Viver a Ciência. E, ao comprar este livro, está a contribuir para a investigação em cancro. É um livro lindíssimo, lindíssimo. Portanto, não é por contribuir para a investigação em cancro que uma pessoa compra este livro. Compra este livro porque fica encantado visualmente e com certeza, louvo o trabalho que a Associação Viver a Ciência está a fazer ao nível na divulgação da ciência. Eu, há pouco hesitei sobre qual era o nosso maior cientista, falei a Gasnísia, acrescentei século XX, porque para os historiadores de ciência, Pedro Nunes continua a ser a nossa referência. E há uma biografia de Pedro Nunes, em português para jovens, para crianças de 12 anos, feito por um dos maiores historiadores de ciência em Portugal, Henrique Leitão, que neste livro, um livro que merece mais público, com ilustrações também excelentes, papel excelente,
fala quem foi Pedro Nunes com um rigor científico extraordinário e ao mesmo tempo uma grande acessibilidade. Este livro devia ser mais conhecido. Outro livro de uma autora que é professora de Ciências Físico-Químicas, acho que, enfim, reformou-se há pouco tempo, muito zangada com a avaliação, acho que não é só ela, que se intitula Pelo Sistema Solar Vamos Todos Viajar, de Regina Gouveia. Ela tem, aliás, um outro livro porque gosto de ser professora de Físico-Química e ela é também poeta. Um pouco escreve um verso um bocadinho à moda de António Dião. Mas estes versos para os pequeninos, e era uma vez o sol, começa assim: um belo dia o sol mal acordou, no mar da terra se espelhou. Estou com um ar triste, cansado, também já não sou criança, sou estrela de meia-idade, essa é que é a verdade. Portanto, o sol tem mais anos que o Ciência Viva. O sol tem 5 mil milhões de anos, está a cerca de metade da sua vida. As coisas que os cientistas sabem, pá, que o sol está a metade da sua vida e tem 5 mil milhões de anos. Pá. Outro dia contei esta história num café e alguém disse: quanto? Ficou aflito. E eu disse: 5 mil milhões de anos que tem, ainda vai viver outro tanto. E a pessoa: estou mais descansado. Mas está mais descansado porquê? Porque eu ouvi 5 milhões de anos. Estava preocupado. Um livro da editora Imprensa da Universidade de Coimbra, de uma série de livros infantis de ciência infantil. Vamos cuidar da Terra, fazer pouco pode mudar muito, de cientistas também, da área da botânica, Anabela Marisa Azul, Catarina Schreck Reis e Helena Freitas, que agora é vice-reitora da minha universidade. Portanto, é um livro também com um belo aspecto gráfico que convida, digamos, ao melhor conhecimento e melhor proteção da Terra. E porque os últimos são os primeiros, vamos fazer uma viagem pelo cérebro para pais e filhos. Texto de Luís Albuquerque, ilustrações de Isabela Abreu. Um livro pequenino, muito bonito, que nos ensina coisas que, como por exemplo, o cérebro comunica com o corpo. Claro que nem sempre. Há evidências, em alguns casos, em contrário. Mas enfim, o Damásio discute essas coisas. E aqui temos 12 livros, podiam ser mais. Quando o Ciência Viva fizer mais anos, vai haver mais livros e vai haver antes dele fazer anos. Esta biblioteca vai crescer rapidamente. Eu desafio o Ciência Viva para esta biblioteca em todos os centros de Ciência Viva, em todas as bibliotecas, em todo o lado. Tenho a certeza que vão ter o apoio de todos nós para isso. Muito obrigado pela vossa atenção.